Boa noite. O pastor estava falando aí de mulher pagando conta para marido. Eu nunca tive esse mole não, sabia? Nunca tive de sair uma ex-namorada ou até mesmo a minha esposa falar, não, deixa que eu banco tudo. Beleza, hein? De vez em quando é bom. Que não se torne uma frequência. Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro Epístolas aos Hebreus, capítulo 3. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, amém? Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7. A Epístola aos Hebreus é uma carta de autor desconhecido, pelo menos o autor humano, porque o autor divino nós sabemos, é Deus que inspirou esse texto, mas não temos ainda certeza quem escreveu essa epístola. Muitos falam de Paulo, pela questão da escrita, da forma de se expressar, outros dizem que provavelmente foi um discípulo de Paulo, mas enfim. A Epístola aos Hebreus ele é um livro que foi escrito especificamente aos cristãos judeus. Aquele povo, na ocasião, estava passando por uma séria perseguição pelos judeus, pelos próprios judeus e pelos romanos. Então, a epístola, se você for analisar, ela tem um tema-chave. Que tema-chave é esse? Fé. Praticamente em todo o decorrer do texto, você vai ver alguma coisa relacionada à fé. Por quê? Aqueles homens e aquelas mulheres na época estavam passando por uma grande perseguição, a ponto de desistir da fé. Eram judeus praticantes que aceitaram a Cristo como Messias. Olha só. E ao mesmo tempo eles não estavam conseguindo se libertar daqueles rituais judaicos antigos, né? A preparação das festas, a circuncisão do prepúcio. Então, quando o escritor da epístola escreve aos judeus, aos cristãos judeus, é para alertá-los, é para exortá-los. Olha só, Cristo é muito mais do que isso. Cristo é muito mais do que uma religião. Se libertem disso, sejam libertos. Irmãos, pode ser que, de repente, o que a gente viva hoje seja algo completamente diferente do que eles viveram no passado. Mas o problema hoje persiste. Tem muita gente atravancada na fé. Tem muita gente paralisada. Pessoas que receberam a Cristo, pessoas que estão salvas, eu creio nisso. Mas chegou um tempo na vida delas que elas, estagnaram. Pararam. Não, até aqui está bom. O que eu recebi de Deus está bom. Sabe? Pessoas que se contentaram com águas no tornozelo. Alguém entende o que eu estou falando? Que não se aprofundaram, que não buscaram mais de Deus, que não continuam buscando mais de Deus. Eu acho que o maior desafio da igreja hoje, nos dias atuais... Olha, irmãos, eu não sou evangelista. Não sou evangelista. Eu tenho essa consciência. Deus me deu um dom, mas para alertar a igreja. Deus me deu um dom para alertar a igreja e fazer com que a igreja cresça e desperte. Porque não há coisa que mais me incomode, é ver irmãos e irmãs não vivendo na plenitude de Cristo. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Ver pessoas estagnadas, que pararam, que resolveram não crescer mais. Isso particularmente me incomoda e muito. Então, enquanto vocês me verem pregando, tem gente que eu tenho certeza, poxa, esse careca está subindo de novo, vai falar, vai pegar no meu pé. Gente, não sou eu, é o Espírito Santo. Não briguem comigo, briguem com o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo me revela, eu sou obrigado a chegar aqui e falar com vocês. Até porque ele fala comigo primeiro. A espada é de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ela corta para vocês, ela está me ferindo também. Então vamos lá, Hebreus capítulo 3, versículo 7.
Que a igreja diga amém. Amém. Está todo mundo acordado? Então vamos lá. Hebreus 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, aumenta só mais um pouquinho, por favor. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. O seu coração é a parte mais íntima que lhe cabe. É o teu homem interior. É do teu coração que procede as intenções, é do teu coração que procede os pensamentos, é do teu coração que nascem as convicções. É o teu homem interior. É o teu homem que se relaciona com Deus. Isso é tão importante, gente. Esse homem interior é a parte mais importante das nossas vidas. Por quê? Porque é o homem interior que se relaciona com Deus. Deus se relaciona no teu espírito. Deus se relaciona no meu espírito. É tão importante que a própria palavra nos alerta de tudo que a gente deve guardar. O que a palavra diz que a gente deve guardar? Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Tudo. Jesus ele também nos alertou com relação a isso. Gente, o que te contamina não é o que você coloca para dentro, não. É o que sai. É o que sai da tua boca. É o que sai do teu coração. E um coração endurecido é um coração que não crê. Um coração endurecido é um coração que não consegue ter fé. É um coração que anda até um determinado caminho, mas chegou a um determinado ponto, não. É aquilo que eu estava falando agora no início. Parou. Estou satisfeito. Eu não quero mais saber de Deus. Já estou bem aonde estou. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 9. Aonde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O escritor aqui de Hebreus está falando a respeito do povo que estava no deserto, que saiu do Egito. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde? No coração. Você tem uma canetinha? Algum lumicolo, alguma coisa para... Ressalta isso daí. Gente, ó, não é pecado escrever na Bíblia não, tá? Muito pelo contrário, se você vê a minha Bíblia cheia aqui de anotações, coisas que o Espírito Santo me revela, eu anoto para não esquecer. Então aquele texto, aquele versículo que te chamar mais atenção, que te ressaltar aos olhos, não tema não. Passa uma caneta dessas fluorescentes, uma caneta comum, para poder chamar, para você ficar meditando nisso. Olha, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então a gente entende o seguinte, esses que erram no coração, que são mal intencionados, que têm um coração endurecido, esses não conhecem o caminho do Senhor. Eles são incapacitados, inaptos para conhecer o caminho do Senhor. Por quê? Porque não ouve, não vê, não sente. Vai pegando aí. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que Deus está falando para mim e para você. Esses homens que têm um coração endurecido não vão encontrar paz em lugar nenhum. Podem até encontrar paz circunstancial, momentânea, mas a paz espiritual, aquela paz que excede a todo e qualquer entendimento, esses homens com um coração duro, eles não vão encontrar paz, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, versículo 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. O que eu estou fazendo aqui hoje? O que vocês vão fazer amanhã através da minha vida? Hoje sou eu que estou chamando a atenção de vocês, amanhã é o pastor ou um irmão. Isso faz parte desse ciclo.
eu exorto, eu chamo a atenção dos irmãos e amanhã eu sou chamado a atenção. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pecado é a morte espiritual. Pecado é o distanciamento de Deus. Não é apenas não matar, não é apenas não adulterar, não é apenas, sabe, um ritual de ideias morais que a gente deve sim cumprir, mas muito mais do que isso. O pecado é você chegar para Deus e falar: olha, eu não preciso de você. Sem você, eu sou autossuficiente. Eu não tenho necessidade de você da minha vida. O que aconteceu com Adão quando comeu da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal? Foi isso que ele fez com Deus. Ele renegou a Deus. Falei: eu não preciso de você. Eu não preciso, eu sou autossuficiente. Eu sei viver sem você, como se isso fosse possível. O pecado é isso. É viver completamente alheio à presença de Deus. É viver completamente alheio à vontade de Deus. É andar nesse mundo como se Deus não existisse. Isso é o pecado. É a condição. Porque nos termos tornando participantes de Cristo, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da falta de fé. O autor de Hebreus, ele pega o exemplo do povo do Egito. Quantos aqui conhecem a história do povo do Egito? Pouca gente. O povo do Egito, o povo de Israel, que estava no Egito, os hebreus, que eram escravos do Egito, eles foram libertos através de Moisés. Deus levanta Moisés e toma aquele povo do Egito para levar até a terra dos cananeus. O que aconteceu? Tudo o que aconteceu naquela época era uma tipificação, era um modelo, era uma sombra do que viria a acontecer conosco através de Cristo Jesus. No dia da passagem, no dia da Páscoa, no dia que eles saíram do Egito, depois de terem vivido um período de escravidão de mais de 400 anos, aqueles homens, aquelas famílias, eles pegam um cordeiro, sacrificam um cordeiro, e lambuzam os umbrais da porta, pintam os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Aquilo é a representação do sangue de Cristo que está em nossas vidas. Por que eles fizeram aquilo? Para que quando o anjo da morte passasse pela porta deles, não matassem os primogênitos. Os primogênitos de cada família não morressem. E com isso eles seriam libertos, sairiam da escravidão rumo ao povo cananeu, rumo a Canaã. Isso tipifica a libertação das nossas vidas. Da mesma maneira que aquele povo foi libertado da escravidão, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos libertos do jugo do pecado, da morte que parava sobre as nossas vidas. E aquele povo sai feliz, contente. 400 anos, irmãos, geração após geração, passando por, um duro período de escravidão.
eram forçados a fazer pedras, eram forçados a levantar edificações, mas é a base de chicote mesmo, sofrimento, dor, morte. Não era assim que a gente vivia quando era no pecado? Não era assim que a gente vivia quando não tínhamos Cristo no coração? Quando Ele não veio nos justificar de todo mal, de todo pecado? E eles foram justificados ali naquele momento, eles foram resgatados pelo Senhor. Eles foram feitos povo santo, nação santa. Eles foram feitos povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Eles saem daquele período de escravidão e vão para onde? Para o deserto. Vão para o deserto. Antes de chegar até Canaã, Deus coloca eles ali num período probatório no deserto. Você e eu, escuta bem o que eu vou falar aqui. Você e eu estamos nesse período probatório. A nossa Canaã é a nossa salvação. A nossa Canaã é a nova Jerusalém. A nossa Canaã é quando Jesus voltar e os mortos forem ressuscitados, nós, a igreja, formos arrebatados e fomos levados para o seio de Jesus. É essa a nossa promessa. É esse o nosso final. É esse o nosso fim. É a vida eterna. É a vida com Deus. É a vida com Deus. Mas antes da gente chegar a essa promessa, que é uma promessa vindoura, que não se sabe dia, não se sabe a hora, não se sabe quando exatamente isso vai acontecer, existe uma terra prometida para cada um de nós nesse mundo. Porque ninguém está aqui por acaso. Ninguém está nesse mundo a passeio. E por causa disso também nós somos colocados à prova por Deus. Aquele povo estava sendo colocado à prova. Entendam isso. Entendam isso. Deus queria fazer daquele povo um povo obediente, um povo seguro, um povo que confiasse em Deus acima de tudo. Por isso permitiu muitas coisas. E detalhe, em todo o período do deserto, era a água que brotava da pedra. Olha só que maravilha. Não tinham sede, porque Deus providenciava a água. Era um maná que caía do céu, uns pãezinhos desse tamanhinho, que eles depois trituravam, aquilo virava uma farinha, daí eles faziam a massa para fazer um pão maior, para fazer um bolo. Era cordonizes. O povo teve um tempo que eles reclamam, murmuram, que só comiam pão e bebiam água. Aí Deus, tá bom, estão reclamando disso, né? Beleza. Manda cordonizes, pássaros para eles comerem até botar pelo nariz. Um povo que o tempo todo que permaneceu no deserto, viram os milagres do Senhor acontecer, presenciaram as maravilhas, os sinais, os prodígios, mas tinham um coração duro. Eles não reconheciam o que Deus estava fazendo na vida deles. Eles não reconheciam isso. Até chegar um dia, o grande dia, vamos atravessar o Rio Jordão, vamos tomar posse da terra prometida. Oh, que maravilha! Moisés, o Senhor falando, separa 12 homens, um de cada tribo, e envia eles para espiar a terra. Vai lá, vai ver a terra, como é que é. Foi o povo, um homem de cada tribo. 40 dias ficaram na terra de Canaã, olhando a terra, vendo os costumes do povo. Pegaram do fruto da terra. Diz que eles pegam um cacho de uva enorme, tão grande que precisavam de 2 pessoas para carregar. Para que eles vissem realmente que a terra era boa. Que a terra que Deus estava preparando para eles era algo bom, era algo viável. Que Deus não estava dando qualquer coisa para eles, não. Que Deus estava preparando o melhor para eles. Aquilo só para aguçar a fé deles. Só para dizer a eles, olha só, eu estou com vocês. Aí beleza, volta o povo. Os 12 homens, trazendo o fruto da terra. Felizes e contentes? Alegres? Esperançosos? Nem todos. Nem todos.
10 homens não estavam tão felizes e contentes assim. Aí eu vou pedir agora para que vocês abram no livro de Números, capítulo 13, para que não fiquem só na minha palavra o que aquele povo fez, para que vocês possam entender e compreender o que aconteceu naquele dia. Números 13. Vamos ler aqui a partir do versículo 25. Olha só. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta e eles e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Olha aqui, Moisés, o fruto. É bom. A terra realmente mana leite e mel. Vamos prosseguir. Relataram a Moisés e disseram, olha, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, grife esse porém aí. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Noguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe já estava sentindo ali que a situação estava ficando nebulosa, grita, opa! Fez calar o povo perante Moisés e disse, opa, subamos e possuamos a terra, porque certamente vamos prevalecer contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O povo já tinha se contaminado com a própria palavra da boca. Se vocês perceberem, eles declaram, olha, a terra é muito boa, a terra é válida, ela mana leite e mel. Porém, todavia, entretanto, mas... Meu irmão, aquele que crê, não tem porém, não tem todavia, não tem entretanto, não tem talvez, ou crê, ou não crê. Só que naquele momento, vocês prestem atenção como as palavras surtem efeito na nossa vida. Naquele momento, foi a decretação da morte deles. Foi a sentença que decretou que eles iam permanecer mais 40 anos naquele deserto. Eles estavam ali de cara para a terra prometida. Um passo da terra prometida. E por causa de uma declaração, de uma maldita palavra que sai da boca desse povo, os coloca peregrinos no deserto durante 40 anos. 40 anos. Eles evidenciaram mais as coisas ruins do que as coisas boas que tinham naquela terra. Isso endureceu o coração do povo. Isso ajudou ainda mais a endurecer o coração daquele povo. Essa é uma das causas que tem endurecido o coração do povo de Deus. Declarações, palavras que saem da nossa boca, que ao invés de edificar, nos colocam ainda mais para baixo, nos afastam ainda mais do propósito de Deus. Essa é uma causa apenas daquilo que nós somos responsáveis, em guardar o nosso coração, em estar sempre com o nosso coração voltado a Deus. Mas quando a gente faz essa declaração, a gente está negando os benefícios de Deus em nossa vida. Vocês entendem o que eu estou falando aqui essa noite? Vocês compreendem isso? Em espírito e em verdade, o que está sendo dito aqui? Que a tua palavra, ela tem poder, tanto para edificar, quanto para te colocar para baixo. É a mesma coisa que você dizer, olha só, Deus me prometeu fazer faculdade.
Deus prometeu que eu vou ser um advogado, Deus me prometeu que eu vou ser um juiz, Deus me prometeu que eu sou um médico, porém, na minha família não tem ninguém que tenha feito 3º grau. Meu irmão, morreu. Morreu, acabou. Antes você ficasse quieto, mudo, calado. Eu creio que sou nova criatura em Cristo Jesus. Que Ele morreu pelos meus pecados, que eu ressuscitei com Ele para ter uma vida vitoriosa. Porém, todavia, entretanto, o pecado tem sido maior do que eu. O vício que eu tenho tem sido maior do que eu. As tentações têm sido maior do que eu. Meu irmão, coloca por terra tudo que Deus tem feito na tua vida e na minha vida. Palavras. Palavras que ao invés de trazer vida, vão te levar para a morte, vão endurecer o teu coração, vão te fazer entrevado no meio do caminho. Ao invés de você avançar, ao invés de você continuar, você paralisa. Quer ver uma outra causa? Excesso de atividades que nos afastam da comunhão de Deus. O cara que é soberbado de trabalho está sempre dando mais atenção às coisas seculares. Não tem um momento para parar para orar. Não tem um momento para parar para poder ler a palavra. Não tem um momento, hoje é domingo, mas eu tenho que fazer algumas coisas na minha casa. Não vem à casa de Deus, não ouve a palavra. Tem uma festa na casa de fulano, da minha família. Já não lê a Bíblia, já não ora, já não busca o Senhor. Então, quer dizer, coloca essas coisas à frente da sua vida espiritual. Isso também vai fazer o teu coração endurecer. Ao invés de você crescer, ao invés de você avançar, você paralisa. Quer ver outra coisa? Sentimentos de autopreservação. Sabe, aquela imunidade contra as decepções. Geralmente acontece com gente que já passou por grandes traumas. Eu já passei por isso, já passei por um casamento que não deu certo. Eu não nasci para ser feliz. Eu não nasci para casar de novo. Deus não vai botar ninguém mais na minha vida. Eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de me dar às pessoas porque eu já sofri um trauma. Eu já passei por uma situação desagradabilíssima na minha vida. E eu sei que eu não vou dar certo. E a pessoa se nega completamente a viver o propósito que às vezes Deus tem na vida dela. Não. Meu chefe, ele me promoveu. Mas sabe o que quer saber? Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Sabe? É a melhor coisa que eu faço. Eu não sei fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Eu não sei fazer aquilo que Ele me determinou. Eu tenho medo de estragar tudo. Eu tenho medo de colocar tudo por terra. Medo. O medo te paralisa. As decepções te paralisam. Você não consegue ver um futuro. Você não consegue visualizar, sabe? Colocar, sabe, o seu rosto na janela do futuro, conforme diz o pastor, e perceber as coisas que Deus tem na tua vida. Impaciência com relação ao não cumprimento das promessas é uma outra causa para o endurecimento do nosso coração. Isso acontecia muito com o povo de Israel. E isso acontece muito com a gente também. Mas está demorando muito tempo para aquilo acontecer. Eu sei que Deus prometeu, sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ajudinha a ele. Vou fazer que nem Abraão, né, que se deitou lá com Agar, quando na verdade a promessa era com Sara, e fez lá Ismael e está dando esse problema, esse quiprocó até hoje. Esse problema de guerra entre muçulmano e Israel é por causa disso. Vou ajudar a Deus. Impaciência. Isso tudo é causa de coisas que, sabe, vão afogando o nosso coração num mar de incredulidade, num mar de ausência espiritual, nos afastam da presença de Deus. E essa aqui, então,
Esse é algo em particular que eu tenho que tomar muito cuidado. Achar que atingimos um conhecimento considerável a respeito de Deus. Sabe aquela pessoa que acha que conhece tudo de Deus, que sabe tudo de Deus, que conhece a palavra, eu já li a Bíblia 20 vezes, 30 vezes na vida. Eu já fiz seminário teológico, eu já fiz doutorado teológico, eu já fiz... Nada do que você está dizendo me interessa, nada que você está dizendo me influi. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu já estou no meu 2º seminário bíblico. E eu tenho que colocar algo aqui que eu já coloquei diante de Deus, e Ele me consolou através disso. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei que eu não conheço dele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento, mais eu vejo que eu estou distante dele. Isso cria em nós uma soberba. Isso endurece o nosso coração. E como que para toda causa tem uma consequência, as consequências são as seguintes: o não reconhecimento ou a ausência dos milagres de Deus em nossa vida. Por que a gente não vê os milagres acontecendo conforme aconteciam, 20, 30 anos atrás? Falta de fé, gente. A pessoa, como consequência de um coração endurecido, ela não percebe as benesses, as coisas boas que Deus tem feito na vida dela, mesmo que elas sejam pequenas. Aquilo vai morrendo no coração da pessoa, aquilo ali vai se apagando. Ela não consegue visualizar isso. Insatisfação por não viver os propósitos de Deus nesse mundo. A falta de fé gera isso. Você não consegue alcançar o teu objetivo principal nesse mundo, que é servir a Deus, que é se doar ao próximo, que é ser usado por Deus. E uma coisa eu vou dizer para vocês: vocês podem ter o dinheiro que for, vocês podem ter a saúde que tiver, vocês podem, alcançar tudo que vocês quiserem na sua vida material, mas se esse lado de vocês não for preenchido, nada vai te satisfazer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui que fizeram para mim outro dia. O que te faz levantar toda segunda-feira com esperança que o seu dia vai ser um dia bom, que a sua semana vai ser uma semana boa? O que te motiva? O que te coloca para cima? O que você faz até de graça? Você não se importa com as adversidades, você não se importa com as circunstâncias, você levanta e faz o teu dia. Eu vou dizer para vocês, eu tenho me encontrado na ministração da palavra, eu tenho me encontrado no ensino da palavra. Saber que eu estou sendo usado por Deus nesse sentido, isso me satisfaz. Eu faço isso de graça. Eu faço isso porque eu tenho prazer. E não importa a dificuldade que eu tenha. É o que me faz acordar toda segunda-feira. É o que me faz levantar toda terça-feira. É o que me motiva. O que te motiva? Você tem caminhado para o propósito que Deus tem colocado na tua vida? Ou você é só mais um nesse mundo? A religiosidade se sobrepondo à intimidade com Deus. Você acaba dando mais valor às ritualísticas religiosas. Você vem à igreja por vir. Você ora por orar. Você levanta suas mãos no momento de louvor por levantar. Porque a tua intimidade com Deus, não tem nenhuma. Você até sabe que a presença dele está em você, mas você nunca tem tempo para buscá-lo. Aquela fé, aquela alegria, aquele prazer se apagou. E finalmente, o pior de todas as consequências, a apostasia, o afastamento de Deus. A falta de temor em Deus. O não reconhecimento mais do Deus na tua vida. É isso que um coração endurecido te leva a fazer.
Eu não sei se de repente vocês estão vivendo isso na vida de vocês hoje, se vocês de alguma maneira se incluíram em uma dessas posições aqui, tanto na causa quanto da consequência. Eu não sei o que vocês estão inseridos, em que lugar vocês estão aqui inseridos. Uma coisa eu digo para vocês: sempre há tempo de voltar. Sempre há tempo de se arrepender. Sempre há tempo de voltar de onde você parou. Sempre há tempo para Deus restaurar na tua vida aquele primeiro amor, o amor da salvação, o amor que foi colocado no teu corpo. Esse amor ainda está aí em você. A presença de Deus ainda está na tua vida. Ele está em você, o Espírito Santo habita em você. Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer que você creia nele, Ele quer que você ande por esse mundo consciente da presença dEle. Mas, irmão, chega um momento que a gente tem que se humilhar. A palavra de Deus diz que um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita. Deus não quer a tua religião, meu irmão. Sabe o que Deus quer? Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida não pela metade, Ele quer a tua vida por inteiro, para que você tenha prazer no caminho que Ele escolheu para você. Mas enquanto você estiver com esse coração endurecido, enquanto você estiver resoluto, enquanto você estiver, sabe, não dando a mínima para essas coisas, as coisas estão acontecendo na tua vida e você acha que está tudo normal, está tudo bem. Você está nessa zona cinzenta. Meu irmão, sempre há tempo de se arrepender. Sempre há tempo para você se levantar e se arrepender. Quando Davi comete o pior pecado da vida dele, que foi ter adulterado e matado a mulher do seu oficial, do seu soldado. O profeta Natan é levado até a casa dele, ele fala: Davi, olha só, você fez isso. Davi lhe declara: eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu naquele momento e se arrependeu: eu pequei contra o Senhor. Na mesma hora, o profeta Natan, usado por Deus, falou: olha só, Davi, eis que o Senhor lhes diz: perdoado estão os teus pecados. Ele não precisou fazer sacrifício nenhum, ele não precisou andar de joelhos, sabe, até a igreja da Penha, subir as escadas de joelhos, ele não precisou pagar nenhum tipo de penitência, ele simplesmente se arrependeu. Ele reconheceu o seu erro e saiu dali com a cabeça erguida. Eu queria orar por você que está aqui essa noite, que está vivendo esse tipo de situação. Eu estou com meu coração endurecido, Cláudio. Eu sei que eu estou estagnado no meio do caminho. Eu sei que Deus tem falado comigo, mas eu não consigo obedecer. Sempre eu encontro uma autojustificativa. Eu sempre encontro uma desculpa. Meu irmão, se você se arrepender de coração nesse exato momento, eu tenho certeza que amanhã vai ser um novo dia na tua vida. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. É uma nova oportunidade de vida que Ele vai te dar. Eu queria que a igreja se levantasse nesse momento para que a gente orasse e encerrasse esse culto. Eu não vou fazer apelo. Agora, aquelas pessoas que se sentiram tocadas por essa palavra, eu vou pedir que coloque a mão sobre o seu coração e ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, toma a vida dessas pessoas que colocaram a mão no coração, que se posicionaram no Senhor nesse momento. Que, Pai, eu creio que estão se arrependendo verdadeiramente, porque o arrependimento ele produz em nós mudança, transformação. Meu Deus, olha para cada uma dessas vidas, o que precisa ser transformado, o que precisa ser alterado, o que precisa ser mudado, e que essa pessoa realmente saia daqui com um coração quebrantado, meu Deus. Que essa pessoa realmente saia daqui, meu Deus, com um coração crendo
crendo que o Senhor é o Senhor das causas impossíveis, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor que sustenta, que é o Senhor que salva, que é o Senhor que traz a prosperidade. E que se essas pessoas buscarem o teu reino e a tua justiça, Senhor, em primeiro lugar, elas possam ter a certeza que todas as demais coisas lhes serão acrescentadas pelo Senhor. Pai, eu peço por essas vidas, eu peço, meu Deus, que o Espírito Santo ainda venha falar cada vez mais ao coração do teu povo. E peço, meu Pai, que o Senhor leve-os de volta para os seus lares, para a sua casa, para o seio da sua família, meu Deus, e que domingo, meu Pai, nós possamos estar aqui de volta com um coração quebrantado diante da tua presença. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, vão em paz, que Deus lhe abençoe.